Oi pessoal, meu nome é Luciana, artesã em crochê e eu crocheto desde os 14 anos. Gente, hoje eu tô aqui para fazer uma pergunta para vocês. E aí, você aceita fazer uma encomenda? Gente, o vídeo de hoje a gente vai estar abordando o tema encomenda. Porque muitas crocheteiras correm desse modelo de trabalho, os pontos positivos e negativos e uma dica bônus no final. Então fica comigo até o final do vídeo para você estar sabendo dessa dicasinha aí, tá? Bom, gente, eu tô voltando aqui com a minha colinha, como sempre, pra gente estar abordando os pontos positivos, que eu não quero desanimar ninguém. Então vamos primeiro de pontos positivos da encomenda. Além de eu estar abordando os pontos positivos e negativos, a gente vai estar falando de experiências pessoais. No caso, eu vou estar contando para vocês experiências pessoais que eu tenho nesse modo de trabalho. A minha intuição aqui é ajudar quem está querendo começar agora e está na dúvida em qual modelo de trabalho você vai se adequar melhor. Bom, gente, o que eu quero dizer para vocês é que isso não é uma receita de bolo, tá? Que você bota os ingredientes lá, mistura e põe e tem resultado certo. Não é assim que funciona. Você vai estar avaliando o que é melhor para você. Eu tô te dando os pontos positivos e negativos para no final da minha história aqui, do que eu vou estar contando, relatando para você, você decidir qual o melhor modelo de trabalho para você estar trabalhando aí, qual se adequa melhor às suas necessidades e qual você vai querer trabalhar. Eu, como disse para vocês, eu sou mista, né? Eu trabalho fazendo encomenda e também trabalho com pronta entrega. Agora vamos lá para poder a gente estar abordando aqui os nossos temazinhos, o foco, né? Não vamos perder o foco. Aqui tá dizendo assim, renda garantida. Renda garantida. Tá. A renda garantida por quê? Porque assim, quando você efetua uma encomenda, aquele cliente já está totalmente interessado na peça que ele deseja comprar, ele sabe exatamente o que ele quer comprar, entendeu? Então acaba sendo uma renda garantida. Também depende da forma como você vai trabalhar, tá, gente? Eu vou estar dando essa dica lá no final para você ter menos dor de cabeça na hora que você for pegar a sua encomenda, tá? Se for sua primeira encomenda, você não sabe assim como fazer, o que fazer, eu vou estar dando uma dicasinha para você para te ajudar, tá? Para te orientar. Vamos lá. Cliente já interessado. Como eu disse, o cliente ele já vem com aquela perspectiva, aquilo na cabeça do que ele quer. Olha, Luciana, eu quero um jogo de banheiro assim, assim, assado. Olha, Luciana, eu quero uma xuxinha. Olha, Luciana, eu quero um sutiã, um bustier, um maiô. Ele já vem já com foco do que ele quer e a cor mais ou menos, trazendo para você a proposta do que ele exatamente quer, tá bom? Então ele já vem interessado. Personalização. Ele vai talvez pedir para você adaptar alguma coisa, personalizar o gosto dele, tá? E aí você vai estar dando essa modificada na receita. Ou então, em alguns casos, você vai estar dando uma modificada na receita para você estar deixando ela, sei lá, mais adequada ao seu ponto, mais delicada ao seu ponto de vista. É isso. Relacionamento com o cliente. Isso é muito importante, tá? Você está sempre em contato com o seu cliente que você está fazendo a encomenda, tanto para você enviar fotos da encomenda para você se garantir de que é aquilo mesmo que ele quer, quanto para você se garantir depois dele falar assim, ah, você me entregou errado, ou alguma outra coisa assim, tá bom? Porque trabalhar com público é fogo, né? Quem já trabalhou com público sabe. Portfólio rico, gente, portfólio rico. Portfólio rico é que você vai estar tirando foto da sua encomenda aí e vai ter para postar para outras pessoas fazerem encomendas iguais, ou até mesmo para você botar peça de pronta entrega parecido com a encomenda que você já pegou. Se, por exemplo, assim for uma peça de casa e você trabalha com pronta entrega de peça de casa, você pode fazer novamente aquele modelo e colocar ali na sua pronta entrega ou divulgar para outros clientes. Agora vamos para a parte pesada, que é a parte negativa, que assusta muita gente e faz com que muita gente não queira trabalhar com encomenda. Vamos nessa. Gente, aqui nós estamos falando de prazo apertado. Isso aí
depende do que você vai combinar com o cliente, tá? Você tem que ter uma noção assim mais ou menos do que você vai combinar com o cliente para você depois na hora não ficar correndo, ter que fazer as coisas apressadamente, tá? Eu aqui combino com o cliente, geralmente eu compro o meu material pela internet, então eu combino com ele que depois que chegar o material eu vou estar confeccionando e aí a gente vai estar entrando em contato para fazer a entrega, tá bom? Pressão por perfeição, sim, há uma pressão maior por perfeição quando se trata de encomenda, tá? Quando se trata de encomenda, por quê? Porque a pessoa já pagou pelo trabalho, já deu 50% da entrada e coisa e tal, e a gente tem que entregar o nosso melhor possível para que aquele cliente venha nos recomendar para outro cliente e para outro cliente e assim fidelizando a clientela. Mudança de última hora, sempre tem aquela pessoa que, né, a gente é brasileiro, né, deixa sempre tudo para a última hora. Mas isso aí entra aquela história do que o combinado não sai caro. Combine tudo direitinho com o seu cliente, explique tudo direitinho, deixe tudo às claras na negociação para que você não venha passar por imprevistos, tá bom? Mudança de última hora, já falamos. E interrupção da produção normal. Se você trabalha com pronta entrega, lógico, você vai ter que largar a sua pronta entrega e se dedicar inteiramente àquela encomenda, porque a encomenda já está paga. É isso, tudo bom? É isso. Desvalorização. Porque tem cliente que quer encomendar com você. Isso aí eu tenho, infelizmente, até mesmo deu até coceira na cabeça, meninas. Eu tenho experiência com esse tipo de situação, tá? Do cliente pedir para você uma peça e ele quer saber quanto que tá aquela peça e ele acha que o teu valor tá caro. Ele acha que você tá fazendo um trabalho assim, que você tá dedicando o seu tempo, fazendo ponto por ponto daquela peça ali, e ele tá achando que você tá cobrando muito caro, que não sei quem cobra mais barato, não sabe nem o custo que você vai ter com o material, entendeu? Já tive muita experiência assim e realmente isso acontece, tá, meninas? Isso acontece de fato, não é mito, não é historinha de um e de outro, e acontecem muitas outras coisas cabeludas nesse negócio de encomenda que ninguém quer pegar encomenda. Pelo menos a maioria das meninas que eu vejo aí correm desse modelo de trabalho. Eu trabalho misto, tá? Faço encomenda assim para pessoas conhecidas, tá? Até posso pegar encomenda de fora, mas aí também entra a minha dica, tá bom? A minha dica é o seguinte. Olha, minha dica é o seguinte que eu vou estar dando para você. Você nunca pegou encomenda, tá certo? Presta atenção. Você nunca pegou encomenda. E aí aquela pessoa que você às vezes nem conhece, ou às vezes conhece um parente próximo, e a pessoa chega pra você assim: Joana, faz pra mim aquele trilho de mesa famoso do YouTube. Você vai lá, pesquisa, perde seu tempo, confecciona, e aí no final o fulano ou a fulana fala, sabe o que pra você? Joana, eu não tenho dinheiro agora pra pagar. Joana, fica pro próximo mês, fica pro outro mês, fica pra não sei quando, e você fica com essa peça encalhada. Então a minha dica é o seguinte, presta atenção nessa dica que eu vou estar te dando, que é uma dica que vai estar resguardando você e o seu cliente. Você tem que deixar ciente para ele que você está resguardando ele também, tá? Você, quando for fazer a encomenda, você tenta calcular mais ou menos quanto você vai gastar de material, calcular o seu valor e pedir os 50% de entrada, com a não devolução dessa entrada se o fulano ou a fulana desistir da encomenda. Por quê? Porque essas coisas acontecem, às vezes pode estar acontecendo imprevisto, não dizendo que a pessoa seja mau caráter, não. Às vezes é, às vezes não é. Pode acontecer imprevisto, a pessoa pode não conseguir arcar o compromisso com você naquele dia, daquele valor total. Mas se for só a metade, às vezes só a metade a pessoa dá um jeitinho e ela consegue. Entendeu?
e aí você não sai no prejuízo e nem a pessoa. Então a gente tem que resguardar o cliente, mas resguardar a gente também, tá? E questão da desvalorização. Questão da desvalorização, amiga, acontece mesmo, tá? Do fulano ou fulana, não dizer na sua cara assim que tá caro, mas ir procurar outra pessoa para fazer mais barato com um material fuleira de segunda linha, para depois sair por aí reclamando e arrastando o nome da pessoa na sujeira. Então eu falo o meu valor, se você quiser pagar bem, se não quiser, amém. Deus te abençoe que tu acha que tu tá querendo, tá? É isso. Eu sou desse jeito, desse pensamento, e assim, eu sou muito sincera e também acho que eu sou muito justa. Porque assim, eu acho injusto eu pegar um trabalho para fazer numa pessoa, cobrando uma merreca, sendo que não vai nem cobrir o material que eu gastei para estar confeccionando aquele trabalho, fora o tempo, não é, de produção, fora as dores que a gente sente, né? Porque a gente é ser humano, nós não somos máquina, né? Quem trabalha com crochê sabe que sente dor nas costas, dor no braço, dor não sei aonde, precisa cuidar da casa, precisa cuidar do filho e abre mão de tudo isso para pegar uma encomenda de um fulano ou uma fulana que não quer pagar o valor que a gente pede. Então vai procurar outra pessoa para lá que vai fazer no valor que você quer, barato, que às vezes não vai nem cobrir o material. Então é isso, é a experiência que eu tenho, tô jogando aí no ventilador aí, porque acontece mesmo, tá? Acontece, e você não se espante se acontecer com você, você não julgue, nem se ridicularize, nem fale assim, porque eu sou ruim, ou então fique tentando barganhar preço, não. Por quê? Porque só quem sabe do valor do seu trabalho é você. Só quem sabe quanto tempo e o que você tá abrindo mão para estar fazendo aquilo ali é você. O fulano ou a fulana que tá lá só recebendo o teu trabalho, ele não tem a menor noção, nem do preço, às vezes, do material que você tá comprando, porque o barbante não tá nada barato, tá? Uma certa vez eu ouvi que as minhas peças que eu tinha que procurar lugar onde vende mais barato para eu estar comprando, para eu estar vendendo mais barato, sendo que as minhas peças elas estão no valor do mercado, entendeu? Elas estão no valor do mercado. Eu sempre tento acompanhar o valor do mercado aí das meninas, das outras pessoas aí. Vou até em feira de artesanato para ver mais ou menos quanto que tá as coisas, para não estar cobrando um valor muito ridículo de alto. Um valor que eu não cobraria, nem nada parecido. E aí essa pessoa que não trabalha com artesanato, que não tem experiência nenhuma no assunto, não sabe nem quanto tá 1 quilo de barbante, veio me falar isso. E eu falei, oxe, mas eu já faço isso. Eu já procuro fazer isso, porque se eu for comprar aqui na minha cidade, para eu estar oferecendo no valor que eu vendo, não vai estar valendo a pena. Ou então eu vou ter que aumentar o meu valor e não vai estar valendo a pena para a pessoa, entende? Então é tudo isso que tem que ser visto. Então, meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa o meu desabafo. Eu disse que eu ia botar experiências pessoais dessa história aí. Eu disse que eu ia contar experiências que eu tive. E sim, eu vim aqui de coração aberto para contar para você. A minha dica repito, peça o sinal para a pessoa. Para quê, Luciana? Qual a desculpa que eu vou dar? Qual é o meu argumento? Além de você estar comprando um material novo para confeccionar aquela peça do seu cliente, você vai estar assegurando que você vai estar largando tudo para confeccionar exclusivamente a peça para ele. Então você precisa dos 50%. Assim também você vai dizer para ele que você facilita a hora dele estar pagando na hora dele receber essa encomenda. Porque aí ele não vai precisar pagar o valor inteiro, vai precisar pagar só a metade. E aí às vezes pode rolar algum imprevisto na casa dele. E se rolar esse imprevisto vai ser muito mais fácil ele improvisar a metade para você do que o valor inteiro. É isso, tá, meninas? É sobre isso. Até o próximo vídeo.